Olá, gente, boa noite. Que prazer ter vocês aqui. A gente marcou às 7 horas, então a gente vai. Obrigada, meu filho, eu também te amo, viu? A gente vai conversar bastante sobre essa nova experiência que é falar para esse auditório que não está aqui na minha frente, né? O Bakhtin fala do auditório social. Isso é literalmente o que a gente tem aqui em frente à tela do computador falando com vocês. E me emociona muito rever amigos, rever alunos, ex-alunos. Isso é que hoje são professores que estão desenvolvendo seu trabalho de uma forma tão séria, tão bonita. E isso marca a gente de uma forma, assim, é muito poderoso essa relação da possibilidade de você estar integrado com o outro, né? Conhecer. Hoje eu estou aqui falando para ex-alunos e hoje eu recebi uma mensagem de uma ex-professora que hoje é uma querida amiga, uma professora muito importante, a professora Marlene Carvalho, que me mandou uma linda mensagem. E eu digo que o meu objetivo é ser como ela, né? A gente ter bons exemplos de professores, isso é importante na nossa carreira, na nossa vida. Então, eu fico muito feliz de poder ter essa coragem depois de um ano difícil, depois de ter vivido, como todos vocês sabem, está ainda passando por um transtorno de pânico e ansiedade, ter podido retornar à minha vida profissional dessa forma, né? Dessa forma alegre, falando do que eu gosto, do meu jeito de falar, e com dois jovens talentosos que estão se tornando experientes na área da comunicação digital. Então é um trabalho muito, muito bacana e eu estou muito feliz. Isso vai abrindo para a gente muitas possibilidades, mostrando que a vida ela vai crescendo a cada dia, né? A gente não está fazendo só uma coisa. A gente fez uma coisa por muitos anos, mas não quer dizer que vai fazer aquilo para sempre. Você pode fazer a mesma coisa de forma diferente. Eu acho que é isso que eu estou dizendo para vocês e para mim mesma. Essa experiência de montar um canal que não seja um canal só de vídeos, só de cursos, só de material didático. Tudo isso terá no canal, mas é preciso que tenha essa troca, esse reencontro, essa possibilidade de se ver. Puxa vida, estou bastante emocionada e muito feliz. Esse ano eu faço 10 anos de rural, então é uma história que a gente vai construindo na Baixada Fluminense. Oi, Thaís, querida, que bom ver vocês. É bom que vocês já me conhecem, já sabem que eu sou chorona, né? Já sabem que eu, de vez em quando, vou... Muito obrigada, Lu. Eu vou me emocionar. Mas eu estava falando de possibilidades e eu quero ler para vocês um poema de uma polonesa que tem um nome difícil, Wisława Szymborska. E o título do poema é Possibilidades. Eu vou ler esse poema para vocês
como para começar a nossa conversa e para celebrar também, celebrar essas novas possibilidades que a vida está me dando, que eu estou construindo e correndo atrás, como dizia meu pai. Prefiro filmes, prefiro gatos, prefiro os carvalhos ao longo de Huerta, prefiro Dixon a Dostoiévski, prefiro me gostando de indivíduos a mim mesma amando a humanidade, prefiro manter uma agulha e linha sempre à mão, em caso de precisão, prefiro o verde, prefiro não suster que a razão é a culpada de tudo, prefiro exceções, prefiro sair mais cedo, prefiro falar com médicos sobre outras coisas, prefiro as antigas, bem alinhadas ilustrações, prefiro o absurdo de escrever poemas ao absurdo de não escrever poemas. Prefiro quando o amor diz respeito, aniversários inespecíficos que podem ser comemorados todos os dias. Prefiro moralistas que me prometem nada. Prefiro bondade astuta ao tipo super confiante. Prefiro a terra paisana. Prefiro conquistados a países conquistadores. Prefiro ter algumas reservas. Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem. Prefiro os contos de fada dos Grimms às primeiras páginas dos jornais. Prefiro as folhas sem flores às flores sem folhas. Prefiro cães com caudas descortadas. Prefiro os olhos claros, uma vez que os meus são escuros. Prefiro gavetas. Prefiro muitas coisas que não mencionei aqui a muitas coisas que também deixei não ditas. Prefiro os zeros à solta, aqueles alinhados atrás de uma cifra. Prefiro o tempo de insetos ao tempo de estrelas. Isso me lembra Manuel de Barros. Prefiro bater na madeira. Prefiro não perguntar quanto tempo e quando. Eu prefiro manter em mente a possibilidade de que a existência tem sua própria razão de ser. É com essa ideia de que a existência tem a sua própria razão de ser que eu quero começar essa nossa conversa. Gente, então a ideia da gente ter possibilidades na vida. E é isso que eu vivi. Eu vivi isso com muita força do ano passado até esse ano, né? Criar condições para sair de circunstâncias muito dolorosas. Então, eu acredito que a gente possa viver outras expectativas, outras esperanças. E o canal, ele foi feito para que a gente possa conversar, falar sobre a experiência docente. E mais do que a experiência docente, eu quero poder dizer para vocês que os vídeos que a gente está gravando, eles são momentos, são reflexões que têm um objetivo final, como finalidade, né? O grande objetivo de fazer pensar. A gente torne este assunto, que já é tão falado, que já é tão discutido, já é tão debatido, mas a gente precisa desnaturalizar a escola. A gente precisa olhar com olhos de quem nunca entrou. E a gente está tendo grandes respostas sobre isso, sabe? A gente está tendo a resposta de vocês nos comentários. A gente tem tido mais de 30 respostas. Isso é
uma conquista, porque muitas pessoas dizem, nossa, eu me inscrevo nos canais, mas eu não respondo, eu não entro nos comentários. E é isso que eu quero que aconteça, que a gente entre nos comentários, que a gente fale por enquanto vocês estão falando comigo, mas que falemos entre nós, né? Como uma roda de conversa, como os meus amigos sabem, os meus alunos sabem, que é desse lugar que eu falo, dessa roda. Uma querida amiga e companheira de trabalho, a Marta, está lembrando da esotopia bakhtiniana, desse olhar de fora, para que a gente possa trabalhar. O meu desejo é que a gente possa conversar sobre dúvidas, sobre perguntas, sobre reflexões. Então, nessa série que eu chamei A Cópia, a gente discutiu, né? A gente discutiu se a diferença entre copiar e reescrever. A gente discutiu as tradições escolares. A gente discutiu a autonomia dos alunos. Como é que a gente faz? Como é que a gente garante a autonomia dos alunos? Como é que a gente propicia a autonomia? Porque a autonomia não é ensinada e dada por si. Ela é vivida, ela é experimentada. E é isso desde pequeno, desde criança. A criança pequena, ela já vai aprendendo a ser ou dependente ou criando seus espaços de liberdade. E esses espaços de liberdade são espaços autônomos. Porque a liberdade, ela vem junto com ela as nossas responsabilidades. As crianças precisam viver esses espaços de liberdade, esses espaços de autonomia nas escolas, nas nossas salas de aula. Para isso, a gente precisa rever muitas das tradições escolares. É isso que eu quero que a gente possa remexer, né? Que a gente possa virar do avesso. E eu separei algumas perguntas. A Daniela Maria da Silva perguntou, muito obrigada, Daniela, que elogia a gente, diz que o conteúdo do canal está incrível e aproveita para fazer uma pergunta. Como provocar o desejo das crianças pelos livros de literatura? Esse contato com a literatura facilita o processo de alfabetização das crianças? Sim, muitas vezes. A literatura infantil é justamente o contato com a língua escrita. É isso que a gente tem que estabelecer como relação direta. Além da fruição, além da experiência estética, além de você poder viver o que não é usual, comum, do dia a dia, a literatura permite que a gente viva outras vidas, que a gente experimente outras relações, que a gente tenha outras vivências. E com isso, a literatura, como é que a gente faz isso? Lendo literatura para as crianças, não tem outro jeito. Oferecendo a literatura, conversando com os pais, nas reuniões de pais. A gente tem que conversar com eles, tem que falar o quanto que ler para a criança é importante, o quanto que ler é necessário. Não é necessário para fazer a criança dormir apenas, porque isso é um momento de aconchego, de carinho, de aproximação familiar, mas é também um contato com a língua escrita, porque a gente, quando fala, a gente não escreve o que a gente fala. A língua escrita é uma, a língua falada é outra. O primeiro recurso de linguagem que a criança tem é a língua falada. E quanto mais a gente pode ler para a criança, mais marcas do texto escrito vai aparecer na construção da linguagem das crianças.
Então, ler para as crianças é fundamental. É fundamental porque a gente vai ajudá-las a se organizar, vai ajudá-las a entender, a perceber, a compreender que tem um jeito de falar e um jeito de escrever. E isso é muito importante, Daniela, para o processo de alfabetização. É muito importante, você tá no caminho certo. E isso tem que começar desde cedo, desde o bebê na barriga. A gente pode ler para a criança, a gente pode conversar com elas, a gente pode fazer as rodas de conversas.